avançando para a terça, nós vamos ter aqui como título a lei em nosso coração. E o autor vai nos trazer aqui a experiência de Moisés. Eu quero abrir o meu Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, embora nós não devamos chamar os salmos de capítulos. Então, nos referimos a eles Salmo 19, Salmo 20, Salmo 120, não capítulo, é o livro dos Salmos e o Salmo tal. Então, antes de ir para o Salmo 119, o autor relembra a experiência de Moisés, que lá em Êxodo 33, 18, pediu para que Deus mostrasse a Moisés, a ele, o seu servo, a sua glória. E interessante que a resposta que nós encontramos lá no livro do Êxodo, no verso 19, quando Deus responde a Moisés, depois de receber dele o pedido para mostrar a sua glória, ele responde: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Eu fiquei impressionado em recordar esta história. A glória de Deus, o autor vem fazendo uma reflexão, ela é simplesmente muito, mas muito mais do que uma exibição visual. Porque a sua glória é seu caráter. E nesta conversa de Deus com Moisés, simbolizado pela bondade de Deus. Isso também é verdade em relação ao nome de Deus. O nome do Criador escrito na testa do remanescente, tanto do Pai como do Cordeiro. Não se trata de uma tatuagem, não são letras escritas no corpo. É uma questão simbológica que aponta para aqueles que vão ter o caráter de Deus na mente e no coração. E desta maneira, uma vez o caráter de Deus é produzido na mente e no coração, isso vai se refletir na vida, nos atos praticados em relação a Deus e ao próximo também. Quando nós somos atraídos para perto de Deus, nós passamos a amá-lo por descobrirmos quem Ele é e passamos a viver a vida que Ele deseja para nós. Quando Deus se descreveu a Moisés, Ele disse: farei passar diante de ti toda a minha bondade. E quando nós chegamos a este momento em que Deus passa diante de Moisés, produção, coloca para nós aí, por favor. E tudo isso na experiência, quando Moisés torna a subir ao monte, ele leva as tábuas na segunda subida dele ao monte para que Deus pudesse escrever. E olha aqui, versos 6 e 7 do Êxodo 34. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Que descrição de um Deus misericordioso, de um Deus benigno, de um Deus amoroso, de um Deus compassivo. Foi essa descrição que Moisés teve. Ele queria ver a glória de Deus. Mas Deus disse: nenhum ser humano pode me ver e permanecer vivo. Então eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. E quando Moisés tem esse vislumbre da glória de Deus, ele descreve desta maneira, como acabamos de ler no Êxodo 34, 6 e 7. Irmãos, quando pensamos então na glória de Deus, na sua lei, na transcrição do seu caráter, nós vamos lá para o Salmo 119. O autor indicou ali o Salmo 119, 55, mas com todo respeito ao autor, eu prefiro outros textos do Salmo 119. Você pode considerar também aí o 55, mas olha aqui o 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. As palavras de Deus nos purificam. Depois quero ir com vocês para o verso 18 aqui do início. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que oração linda! Podemos pedir a Deus isso também, para que Ele desvende os nossos olhos para compreender e contemplar as maravilhas da sua lei. Agora, lá para o final do Salmo, no verso 159, o salmista fala para o Senhor: considerem como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. E o Salmo 100 e o verso 165, grande paz tem os que amam a tua lei,
e para eles não há tropeço. Olha que conjunto. O Salmo 119 exalta a lei de Deus, seus princípios, seus estatutos e seus juízos de uma maneira belíssima. E quando nós entendemos e relacionamos estes juízos, esses mandamentos, esses princípios ao caráter de Deus, demonstrado a Moisés e chamado ele de glória por ver os atributos do seu caráter, nós entendemos que nós precisamos pedir a Deus aquilo que o salmista pediu, para que Deus nos santifique, nos purifique, que escreva em nosso coração, que preserve em nosso coração estes princípios para que possamos andar de acordo com a sua vontade e em nosso viver, em nosso procedimento, por sua graça, glorificarmos a Deus em todo o tempo. E dessa maneira, nós colocamos um ponto final na lição da terça-feira.